Olá, tudo bem? Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Uma lei muito bonita, uma lei nova, que trouxe assim princípios inovadores na ideia da inclusão da pessoa com deficiência, e é uma lei assim muito especial, vem caindo muito nos concursos públicos e, conforme orientações do Conselho Nacional de Justiça, é uma lei obrigatoriamente exigida nos concursos para tribunais, para poder judiciário, enfim. Ela também aparece muito nos concursos para o Ministério Público, Defensoria Pública, institutos de educação, universidades. São concursos que sempre vão te exigir, com certeza, a Lei Federal 13.146 de 2015, tá? Sou a professora Raquel e vou te conduzir pelos principais artigos, aqueles que são muito cobrados em concurso, porque a gente sempre tem aqueles assuntos mais de prova, aqueles carimbados, figuras carimbadas de concurso. Esses artigos, então, a gente vai trabalhar aqui. É uma lei extensa, porque na verdade é um estatuto, né? Então é uma lei extensa, tem 127 artigos, tá? Uma boa dica de prova é o seguinte: estude com muito afinco até o artigo 12, inclusive o artigo 12, assim, essa parte inicial da legislação, ela é realmente muito cobrada em concursos, tá? Os primeiros capítulos, aqueles artigos que dão conceitos de inclusão que nós vamos trabalhar aqui, são artigos muito cobrados em concurso. Então, se você não tiver muito tempo para estudar toda a legislação de acessibilidade, tá? Dê preferência para a Lei 13.146, que é a principal legislação dos conteúdos programáticos sobre acessibilidade, é a lei mais importante, porque na verdade é um estatuto, um grande estatuto, uma grande norma, e se dedique mais à parte inicial, principalmente até o artigo 12, inclusive o 12, são artigos assim, muito cobrados em prova, tá? Se puder, leia toda a legislação, mas se você for aquela pessoa de pouco tempo, que tem que priorizar as coisas, estude a Lei 13.146 até o artigo 12 com muito afinco, tá bom? Bom, o primeiro ponto sobre a nossa legislação, você vai encontrar no parágrafo único do artigo 1º, tá? Parágrafo único do artigo 1º. Porque esta nossa lei, esse nosso estatuto, ele tem ele tem uma inspiração. A nossa legislação 13.146, o nosso estatuto, a nossa lei brasileira de inclusão, ela está inspirada numa convenção, na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, tá? Então nós temos um documento internacional, que é a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Esta convenção, então, estabeleceu uma série de regras, diretrizes sobre inclusão e direitos da pessoa com deficiência, e esta convenção, ela estabeleceu um documento que, na verdade, é um protocolo facultativo. O que significa o protocolo facultativo? Significa que o Estado-nação interessado, né, em ratificar, ele pode ou não ratificar esta convenção, este documento, ratificar o protocolo. O protocolo não é obrigatório, ou seja, o país não é obrigado a adotar essas diretrizes, é um protocolo facultativo. Mas o Brasil,
ele, através do Congresso Nacional, ratificou esta convenção. Foi o Decreto Legislativo 186 de 2008. Então, o Congresso Nacional brasileiro, ele ratificou a convenção, ratificou o protocolo facultativo e disse: o Brasil, ele aceita essas medidas, ele adere, né, ele ratifica toda a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Ou seja, com isso, o Brasil, enquanto Estado, se compromete em ser uma nação inclusiva, em ser uma nação, um Estado que respeita os direitos da pessoa com deficiência, baseado naquele documento. Então, isso pode cair na tua prova. Qual é o documento que inspirou a Lei 13.146, né? A Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem fundamento, tem base, né, jurídica em que documento? Na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e no seu protocolo facultativo. Esta é uma convenção que aconteceu lá em Nova York, se eu não me engano foi 2007, né? E o Brasil ratificou esta convenção, ratificou os documentos pelo Decreto Legislativo do Congresso, número 186, em 2008. Então, em 2008, o Brasil se compromete com o mundo, né? Ele se compromete a respeitar os direitos da pessoa com deficiência de acordo com o que foi definido na Convenção Internacional, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E as regras passam a vigorar no plano jurídico interno, né, a partir do ano de 2009, quando um decreto do Executivo, né, ele sancionou aquele decreto legislativo, o 186 de 2008. Então, um decreto do Executivo, do Presidente da República, ele sancionou. Esse decreto é de número 69, deixa eu te dar o número aqui, 6949 de 2009, foi a data que o Brasil, então, se compromete no plano interno a estabelecer as regras para o respeito da pessoa, dos direitos da pessoa com deficiência, nos termos da Convenção Internacional, tá? Então, vamos lá. Teve uma Convenção Internacional que estabeleceu diretrizes, estabeleceu direitos da pessoa com deficiência. O Brasil ratifica esse documento pelo Decreto 186 de 2008, decreto-lei do Congresso, se comprometendo a respeitar os direitos da pessoa com deficiência nos termos da Convenção perante o mundo. Isso aconteceu em 2008. E em 2009, esta Convenção ela passa a valer no plano interno. Aqui dentro do país, o Brasil então se comprometendo a adotar as medidas necessárias em atenção à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E é bacana que quando o Congresso Nacional ele ratifica a convenção, essa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, essa convenção internacional, o Congresso faz isso observando aquele procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte: que tratados e convenções internacionais que forem aprovados nas duas casas em 2 turnos por 3/5 dos votos vão entrar no nosso ordenamento jurídico com eficácia de emenda constitucional. Então, olha que interessante, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi ratificada pelo Congresso, obedecendo-se o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. A aprovação foi em 2 turnos, por 3/5. Portanto, o texto da Convenção
dos direitos da pessoa com deficiência vale aqui no ordenamento jurídico brasileiro como uma emenda constitucional, ou seja, aquele texto da convenção faz parte da nossa Constituição Federal, tá? E diante disso, né, nada mais do que justo uma lei federal, a 13.146, alguns anos depois, em 2015, traz para o ordenamento jurídico infraconstitucional um estatuto que vai dispor sobre os direitos da pessoa com deficiência, tá? Então, o primeiro ponto interessante de prova é o artigo 1º, que fala desse fundamento da legislação, né? A nossa Lei 13.146 foi inspirada na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma convenção internacional que foi ratificada pelo Congresso Nacional, obedecendo-se o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, entrando no nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. Isso é bem legal para a prova, tá? Bom, no artigo 2º, eu vejo uma outra questão de prova, porque nós encontramos o conceito de pessoa com deficiência, tá? Pessoa com deficiência. Quem é a pessoa com deficiência? Como é que a gente pode caracterizá-la, né? O artigo 2º diz que a pessoa com deficiência é aquela que possui um impedimento. E esse impedimento, ele tem que ser de longo prazo, tá? Para ela ser considerada, até para você não confundir, por exemplo, a gente tem um outro conceito na lei, que é o conceito de pessoa com mobilidade reduzida, que muitas vezes é confundida com uma pessoa com deficiência. Então, por exemplo, pessoa com mobilidade reduzida, eu quebrei a minha perna, né? Ou eu quebrei minhas 2 pernas. Então, no momento, devido às minhas fraturas, eu não estou conseguindo caminhar, eu não estou conseguindo me locomover. Eu sou uma pessoa que tem um impedimento? Sim, mas ele é de longo prazo ou ou daqui a pouco minha fratura sara e fazendo uma fisioterapia, daqui a pouco eu volto a andar. É um impedimento de curto, médio prazo. Então eu não posso ser colocada como uma pessoa com deficiência, porque aí eu serei aquele outro conceito que eu te disse, pessoa com mobilidade reduzida. É diferente da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela possui um impedimento de longo prazo. Não esqueça essa palavra, ela tem um impedimento de longo prazo e esse impedimento, ele pode ser de natureza física, né? Então eu posso ter um impedimento aqui nas funções, na estrutura do meu corpo, então ele vai ser físico. Pode ser um impedimento, um impedimento de natureza física, de natureza mental, né, um problema, uma dificuldade de ordem mental, né? Pode ser também um impedimento sensorial, ou seja, nos sentidos visão, audição. Então não esqueçam, a pessoa com deficiência, ela possui um impedimento de longo prazo. Pode ser de natureza física, de natureza mental, de natureza intelectual ou de natureza sensorial, né? Pode ser um problema psiquiátrico, pode ser um problema intelectual, assim, uma dificuldade na aprendizagem, né? Mas ele tem que ser de longo prazo. Isso que qualifica uma pessoa com deficiência e tem mais. Devido a esse impedimento, eu não posso dizer que a pessoa é uma pessoa com deficiência só porque ela tem esse impedimento. Não. Eu tenho que entender que esse impedimento que ela tem, diante de uma ou mais barreiras existentes
ali na vida social, essa pessoa, ela não consegue exercer, ela não consegue participar da vida em sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, peraí, é um conceito que algumas palavrinhas nos chamam a atenção. A primeira palavra importante é o impedimento. A segunda palavra importante é de longo prazo. E a terceira palavra importante é barreiras, tá? Então, assim, porque uma pessoa, ela pode ter um impedimento de longo prazo e que, mesmo existindo barreiras, ela consegue transpor essas barreiras e ela não está excluída da sua cidadania e nem da participação efetiva em sociedade. Então, ela pode ser uma pessoa que tem um impedimento de longo prazo, mas por si só, aquilo não lhe tira do convívio e da efetiva participação em sociedade, entendeu? Então, no conceito novo, esse conceito que veio da Convenção Internacional, não basta a pessoa ter o impedimento, né? Para ela ser considerada deficiente, ela tem que estar efetivamente excluída do convívio em sociedade ou mesmo do efetivo exercício dos seus direitos. Por quê? Porque ela tem um impedimento e existem barreiras. Devido a essas barreiras, ele não consegue transpor essas barreiras e aí ela não consegue exercer plenamente os seus direitos em igualdade de condições com as outras pessoas, tá? Então, cuidado esse conceito. Ele tem que ter a palavra impedimento, tem que ter longo prazo e tem que ter a palavra barreiras. Aquela pessoa que tem um impedimento, ela não consegue exercer plenamente seus direitos enquanto cidadão em igualdade de condições com outras pessoas, porque existem barreiras e essas barreiras impedem que aquela pessoa com o impedimento de longo prazo exerça efetivamente seu direito como qualquer outro cidadão. Isso é uma pessoa com deficiência. Lembrando que o impedimento pode ser físico, pode ser mental, pode ser intelectual, pode ser sensorial, que vem dos sentidos, visão, audição, né? Esse impedimento, para ser considerado pessoa com deficiência, tem que ser de longo prazo, tá? Esse é o conceito no artigo 2º. E o artigo 2º, ele ainda fala que quando necessário, muitas vezes na vida, né, você tem que comprovar para as pessoas, comprovar para os órgãos públicos que você realmente tem uma deficiência, não é verdade? Por exemplo, você vai fazer concurso público e aí você quer se inscrever na cota especial, na vaga especial para pessoa com deficiência, né? Para você poder participar do concurso na vaga especial, normalmente os editais, eles vão te exigir laudo, né? Um laudo que normalmente a gente associa com laudo médico, né? Que vai dizer que você tem uma determinada deficiência, ou seja, que você tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né? Bom, mas esta avaliação da pessoa com deficiência, que normalmente a gente associa como um laudo médico, eu quero te dizer, e aí é muito importante, tem muita gente que erra na prova, porque lá na prova, entre as alternativas, vai estar um laudo médico. Então, quem vai dizer que a pessoa é uma pessoa com deficiência? O laudo médico. Não. Desde a vigência desta lei, o laudo que vai dizer que você é uma pessoa com deficiência, se necessário, porque em alguns momentos da vida eles podem te exigir um laudo, esse laudo, esta avaliação, ela tem que ser biopsicossocial. Ou seja, não será mais só um profissional, que seria, normalmente era o médico,
que vai dizer que você é uma pessoa com deficiência. O laudo ou a avaliação biopsicossocial será lavrada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, como é que tem que ser a equipe que vai assinar o laudo? Multiprofissional, ou seja, mais de um profissional, e interdisciplinar. O que isso significa? Tem que ser profissionais de várias áreas que vão dizer se você é ou não uma pessoa com deficiência. Antigamente, antes desta lei, o laudo era médico, né? Então o médico dava um laudo dizendo que a pessoa tem um impedimento de longo prazo de natureza mental. Era o médico que dava o laudo. Agora não. É uma equipe multiprofissional, ou seja, médico, psicólogo, assistente social e interdisciplinar, ou seja, não vale 3 médicos ou 2 médicos, tem que ser uma equipe multiprofissional, ou seja, médico, psicólogo, assistente social, tá bem? Então me diga, como deve ser feita a avaliação da pessoa com deficiência quando necessário? Tem que ser uma avaliação biopsicossocial lavrada por uma equipe, realizada por uma equipe multiprofissional, vários profissionais e interdisciplinar de várias áreas. Então, assim, certamente eu penso que vai ter que ter um médico, vai ter que ter um psicólogo, vai ter que ter um assistente social. Por quê? O que esse laudo vai ter que considerar? Porque assim, os profissionais vão olhar para a pessoa com deficiência e eles deverão fazer observações, né? Então, o que esses profissionais vão ter que avaliar para considerar aquela pessoa como uma pessoa com deficiência, ou seja, uma pessoa que possui um impedimento de longo prazo, né? E que diante de barreiras não vai conseguir exercer plenamente seus direitos. O que essa equipe multiprofissional e interdisciplinar deve avaliar? Primeiro ponto, os impedimentos nas funções do corpo e na estrutura do corpo. Bom, como está relacionado a corpo, funcionamento do corpo, eu imagino que quem deve observar isso é o médico, né? O que mais deve ser considerado? Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Isso aqui eu acho que quem deve observar é o psicólogo, né? Ele que vai perguntar, vem cá, você é uma pessoa que tem esse impedimento, talvez um impedimento, vamos dizer, no braço, na movimentação do braço. Você se sente uma pessoa impedida de realizar os atos da vida civil porque você tem esse movimento no braço com uma certa dificuldade? Aí o psicólogo vai avaliar se aquela pessoa se sente como uma pessoa com deficiência. Você vê, ela tem esta falha, né, na estrutura do corpo, vamos dizer, esse comprometimento na estrutura do corpo existe. Mas mesmo com ele, ela pode dizer que ela não enfrenta nenhuma dificuldade, que ela consegue desempenhar os atos da vida civil e que ela não se sente uma pessoa com deficiência, né? E isso vai ter que constar do laudo médico, do laudo biopsicossocial, tá? Aí depois nós temos limitação no desempenho de atividades. Bom, quem pode avaliar isso é o médico também, né? Já que ela tem um problema no movimento aqui do braço. Será que ela consegue desempenhar plenamente, né, as atividades do dia a dia, ou será que ela tem alguma limitação? Acho que é o médico que vai avaliar isso. Restrição de participação, né? Quem pode avaliar se essa pessoa está inserida no meio social ou não está inserida no meio social? Talvez um profissional da assistência social ou até o próprio psicólogo, né, pode fazer essa avaliação. Então esse artigo 2º,
ele é bem interessante. E ele fecha dizendo o seguinte no parágrafo 2º do artigo 2º, que o Poder Executivo é que tem que criar os mecanismos para efetivar estas avaliações biopsicossociais. Então, vamos resumir. Hoje, quando você precisa apresentar um laudo em alguma instituição, em algum momento da vida, comprovando que você é uma pessoa com deficiência, este laudo, segundo a nossa lei, ele tem que ser biopsicossocial. Ele tem que ser elaborado, efetivado por uma equipe multiprofissional, vários profissionais, não serve um profissional, e interdisciplinar, ou seja, profissionais de várias áreas. Não serve um laudo de um médico. Tem que ser mais de um profissional e de áreas distintas. E o que esta avaliação deve considerar na pessoa? Bom, ela deve considerar a estrutura do corpo da pessoa, né? O aspecto funcional das estruturas do corpo, deve considerar se essa pessoa está restrita de participação ou não, ou seja, se essa pessoa está inserida na sociedade ou não, se essa pessoa se sente uma pessoa com deficiência ou não, né? Ou seja, aspectos socioambientais, psicológicos, pessoais, né? Se essa pessoa tem alguma limitação para desempenhar atividades, esses são os fatores que devem ser observados na avaliação biopsicossocial que deve ser efetivada pelo Poder Executivo. Já vi numa prova que quem deve efetivar a avaliação biopsicossocial é o Poder Legislativo. Não, Poder Legislativo... Me deu vontade de espirrar. Poder Legislativo já fez a lei. O Poder Executivo é que vai viabilizar estas avaliações biopsicossociais, tá? Bom, então já destaquei para você. O artigo 1º é bem interessante, né? Ele fala aqui que a Lei 13.146 é a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ou também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Qual é a ideia desta lei? Esta lei visa promover, assegurar em condições de igualdade o exercício de direitos, o exercício de liberdades pela pessoa, por parte da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Interessante. Qual é o objetivo da Lei 13.146? Assegurar e promover em igualdade de condições o exercício de direitos e liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, garantindo a sua inclusão social, a sua cidadania. Este é o objetivo da lei. O fundamento desta lei, a inspiração, qual é? A Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificado pelo Congresso Nacional através do Decreto-Lei 186 em 2008, ratificação que obedeceu o procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Portanto, esta convenção entrou no ordenamento jurídico brasileiro com força de emenda constitucional. Dá uma lida no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. A eficácia no mundo foi a partir de 2008, quando então o Brasil ratifica a convenção, se obrigando perante o mundo a obedecer à convenção. Já no plano interno, esta convenção passou a valer no ano de 2009, quando, através do decreto do presidente, ela foi então, homologada e passou a ter vigência no plano interno através do decreto 6949 de 2009, né? Bom, o conceito de pessoa com deficiência no artigo 2º, muito importante para a prova,
como é feita a avaliação da pessoa com deficiência quando necessário, ela é biopsicossocial, equipe multiprofissional e interdisciplinar e os fatores que são avaliados. Isso é batata para a prova. Esse artigo 2º é muito importante. Bom, agora eu vou falar do artigo 3º, tá bom? No artigo 3º, nós temos simplesmente 14 conceitos super importantes para as questões de concurso, tá? Porque realmente o artigo 3º ele é bem explorado justamente por ser um artigo conceitual. E aqui você tem conceitos que, se você procurar no dicionário, eles vão ter um significado bem diferente do que eles têm aqui na nossa Lei 3.146, né? Por exemplo, vamos lá, mobiliário urbano. Poxa, o que é um mobiliário urbano? Se eu entrar para o dicionário, mobiliário, mobília, urbano, mobília da cidade, móvel da cidade, vai ser o conceito. Mas aqui, quando eu falo mobiliário urbano, nos artigos aqui da nossa Lei 3.146, vai significar aqueles móveis, podemos pensar assim, de uma rua, né? Mobiliário urbano, por exemplo, pensa numa rua. A rua é o que eles chamam aqui de elemento de urbanização. É a rua, tá? Só que lá na rua você enxerga vários acessórios lá na rua. Você enxerga uma placa, você enxerga um orelhão, né, um telefone público, você enxerga um poste, você enxerga um semáforo, você enxerga, o que eu consigo ver, uma paradinha de ônibus, né, para esperar o ônibus, você enxerga uma lixeira, né? Então, esse é o mobiliário urbano. É tudo que você agrega ao elemento de urbanização e que você pode tirar sem danificar o elemento de urbanização. São dois conceitos que estão aqui, eu já estou até antecipando os conceitos. São dois conceitos bem importantes, eles às vezes se confundem e caem muito em prova, que é o elemento de urbanização. Deixa eu ver onde é que você encontra ele aqui, ó. O elemento de urbanização. Você vai encontrar no inciso 7. Já o mobiliário urbano, você vai encontrar no inciso 8. São conceitos, esses dois, aparecem muito nas provas, porque eles confundem um pouquinho. Mas não é difícil não. Olha só, o que seria elemento de urbanização? Olhando para essa sala, o elemento de urbanização é a obra em si. Então, a sala que tem um chão, as paredes e o teto, isso é o elemento de urbanização. Agora, nessa sala de aula aqui, ó, tem um quadro, tem um relógio na parede, tem carteiras, né? Tem ar-condicionado, tem a câmera que está gravando a gente. Isso é o mobiliário urbano, né? Só que assim, vamos levar isso para a lei da acessibilidade. Elemento de urbanização são os elementos das obras públicas. Então, por exemplo, uma rua, a pavimentação da rua, né? Isso é o elemento de urbanização. A rede de água, a rede de esgoto, a rede elétrica são elementos de urbanização. Agora, o que seria mobiliário urbano? São os móveis, são os acessórios que são colocados nos elementos de urbanização, que você pode tirar esses acessórios e carregar para outro lugar, né? Então é o exemplo de uma placa, é o exemplo de um banco, é o exemplo de uma lixeira, de um telefone público, né? Um semáforo que você pode tirar e colocar em outra rua, em outro local, tá? Então, elemento de urbanização é a obra de pavimentação, é a obra em si.
E mobiliário urbano é aquilo que são os acessórios que você coloca lá de utilidade e que você pode retirar sem comprometer o elemento de urbanização. Mas enfim, nesse artigo 3º tem vários conceitos, são muito usados nos concursos, tá? Muito explorados. Esse artigo 3º, além do artigo 2º que eu acabei de explicar, o artigo 3º tem muita informação e é um dos artigos mais cobrados em concurso, tá? Então eu vou começar a falar aqui dos principais conceitos, aqueles que mais aparecem em prova. O primeiro deles é o conceito de acessibilidade, né? O que seria acessibilidade de acordo com a lei? Olha lá, é a possibilidade, é a condição de alcançar para poder utilizar com segurança e autonomia os espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes. Então, assim, gente, o que é acessibilidade? Acessibilidade é a possibilidade, é a condição de que uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, que ela possa alcançar aquele espaço, utilizar aquele espaço com autonomia. Isso é acessibilidade, tá? Aí a gente sabe que no mundo lá fora, a gente está muito longe da acessibilidade total, né? Eu pego, por exemplo, esse prédio que a gente está agora aqui, né? Esse prédio é um prédio mais novo, né? Ele tem, assim, ele deve ter uns 5 anos que foi construído, esse prédio aqui. Então, prédios que foram construídos depois da nossa lei aqui, eles já devem ser construídos até para ter a BITS, para ter licença, né, para poder explorar, funcionar. Aquele prédio, ele já tem que atender a uma série de requisitos de acessibilidade. Então, por exemplo, esse prédio aqui tem vários andares. Então, o acesso ao prédio, ele tem que garantir pelo menos um acesso livre de qualquer barreira, ou seja, que a pessoa com deficiência possa ter um acesso seguro ao prédio, né? Aí o elevador, ele tem que ter um determinado tamanho, o tecladinho do elevador, ele tem que ter lá braille para a pessoa poder, né, localizar o número, a pessoa com uma deficiência visual, né? O acesso aos andares tem que ser livre de qualquer barreira, né? Cada andar do prédio, ele tem que ter ali, o prédio em si, ele tem que ter pelo menos um banheiro com acessibilidade, enfim, então tem uma série de requisitos que o prédio, que o edifício tem que atender. Para isso, a gente tem uma lei bem interessante, que já é outra lei, a Lei 10.098, Lei 10.098, também é uma lei de acessibilidade, ela é do ano de 2000, quer dizer, bem antes da nossa lei de 2015, era a nossa melhor lei em termos de acessibilidade antes de vir o Estatuto. Então também é uma lei muito importante, a segunda lei mais importante sobre as normas de acessibilidade. E ela fala dessas regrinhas, de como o prédio tem que ser construído, quantos banheiros tem que ter o prédio, garantindo a acessibilidade. Então fala destas regras, né, e construções. Depois, principalmente depois da lei aqui de 2015, devem atender a acessibilidade. Em outras palavras, a acessibilidade é o mundo cor-de-rosa de uma pessoa com deficiência, né? Ele garante o alcance e a utilização de espaços, de equipamentos, de mobiliários urbanos com autonomia por uma pessoa com deficiência. A gente sabe que é bem difícil garantir isso, mas esta lei, ela veio justamente de encontro a essa ideia
a ideia de que uma pessoa com deficiência, o lugar dela não é dentro de casa, né? O lugar dela é também ocupando os espaços públicos. E para isso, nós precisamos rever nossos conceitos, nós precisamos rever as vias públicas, livrar as vias públicas de barreiras, porque a maior dificuldade de uma pessoa com deficiência não é o impedimento que ela tem, mas as barreiras que impedem dela conseguir alcançar as coisas, ter acessos em igualdade de condições com outras pessoas, dos espaços e dos meios públicos, privados, enfim, para que ela possa poder ter uma vida quase normal, né? Então a ideia é livrar a pessoa com deficiência das barreiras. Essa é a grande ideia da acessibilidade, porque sempre lembrando, o problema dessa pessoa não é o impedimento, porque muitas vezes a pessoa nasce com esse impedimento, já convive com esse impedimento, né? E já se acostumou com ele, inclusive. O problema da pessoa com deficiência, o maior problema que ela enfrenta é a barreira que é construída e que aí ela não permite, né, que ela consiga exercer plenamente seus direitos. O artigo 3º, inciso 4, ele fala das barreiras, que é outro conceito que cai muito em prova. O que é uma barreira? Que inclusive está dentro do conceito de pessoa com deficiência. O que é uma pessoa com deficiência? Artigo 2º, é a pessoa que tem um impedimento de longo prazo e que diante de barreiras não consegue exercer plenamente os seus direitos, né? Em igualdade de condições com outras pessoas. Mas o que seria uma barreira? O artigo 3º, inciso 4, explica: barreiras é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento. Entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento, de expressão, comunicação, acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros, classificados em barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte, comunicações e na informação, atitudinais e tecnológicas. Então, peraí, o que é uma barreira? É um entrave, é um obstáculo, pode ser uma atitude e pode ser o comportamento de uma pessoa, tá? Então, quando a gente fala em barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta, a gente logo pensa num degrau, né? Um degrau, um prédio que não tem rampa de acesso, né? Uma calçada com desnível. Logo te vem, quando eu falo em barreira, logo vem uma escada, né? Algo assim que não permite que a pessoa com deficiência consiga transpor, né? Devido àquela barreira. A gente logo pensa em algo físico, né? Só que no conceito de barreira, você não tem só obstáculos e entraves. Você pode ter também comportamentos e atitudes. E às vezes as maiores barreiras que uma pessoa com deficiência enfrenta são justamente barreiras atitudinais, que são pessoas que dificultam a vida da pessoa com deficiência. São comportamentos preconceituosos, atitudes de discriminação, né? Então isso tudo também é considerado barreira. Entrave, obstáculo, comportamento, atitude que limite ou impeça a pessoa com deficiência de exercer os seus direitos aqui da cidadania, tá? E aí você tem vários tipos de barreiras
e elas caem muito em prova. Então a primeira aqui, você tem barreira urbanística. Como seria uma barreira urbanística? São aquelas barreiras que você encontra nas vias públicas, né? Como eu te disse, uma calçada com desnível, né? Um degrau, um acesso ali sem rampa, né? Que a pessoa com deficiência consiga transpor. Portanto, as barreiras urbanísticas são aquelas encontradas nas vias e nos espaços públicos ou privados, mas abertos ao público. Depois você tem as barreiras arquitetônicas. Como é que se apresentam as barreiras arquitetônicas? São as barreiras nos prédios, nos edifícios, né? Um prédio que tem degraus para ter acesso ao elevador, né? Enfim, uma construção que tem um banheiro com degrau. Então isso seria uma barreira arquitetônica. Um prédio que não tem um banheiro com acessibilidade, são barreiras arquitetônicas, aquelas dentro dos prédios, né? Já a urbanística é nas vias e espaços públicos. Temos as barreiras nos transportes, que são aquelas barreiras assim nos ônibus, no transporte público, que não foi adaptado de repente para receber um cadeirante, né? Então uma cadeira de rodas, isso tudo são barreiras nos transportes. Barreiras nas comunicações, por exemplo, ou na informação também. Você tem um pronunciamento de uma autoridade pública em rede de televisão e você não tem lá um tradutor de Libras, por exemplo, para poder levar aquele pronunciamento público, né, para uma pessoa que tem alguma deficiência, enfim, auditiva. Então ele precisa ali da comunicação em Libras para poder entender aquele pronunciamento. Enfim, tem tantas formas, tantas barreiras na comunicação. Uma televisão que não tem aqueles aplicativos que aparecem, né, por escrito, enfim, para deficientes auditivos. Enfim, tantas barreiras na comunicação. Você entra num elevador e aí não tem lá um botãozinho em braille para que uma pessoa com deficiência visual possa, né, enxergar. Você encontra muita barreira nas comunicações. Depois você tem barreiras atitudinais. Acho que é o pior tipo de barreira, porque aqui você tem o comportamento humano, né? Pessoas que discriminam pessoas com deficiência, pessoas que têm preconceito, né? São barreiras atitudinais, são comportamentos de pessoas que acabam prejudicando, né, a vida da pessoa com deficiência. E as barreiras tecnológicas. Às vezes a tecnologia está ali, ultra mega moderna, mas ela não atende pessoa com deficiência, né? As tecnologias, elas sempre precisam vir de encontro ao que a gente chama de desenho universal, que é o segundo conceito, né, muito interessante para a nossa lei e que cai muito em prova. O desenho universal é o seguinte: quando você cria algo, isso está diretamente relacionado à tecnologia, né, às criações, enfim. Na concepção de um produto, de um artefato, de uma tecnologia, na concepção, ou seja, na hora de você criar, né, dar origem àquele espaço, aquele produto, aquele artefato, e aí eu chamo a atenção aos arquitetos, aos engenheiros, aqueles criadores, né, de objetos, enfim, quando eles projetam um espaço, por exemplo, o arquiteto vai projetar um espaço, o engenheiro vai projetar ali um prédio,
né? Um criador vai estar inventando um equipamento ou uma tecnologia, né? Um aplicativo, enfim. Tudo isso, ao ser criado, tem que ser criado na lógica do princípio do desenho universal. O que é o princípio do desenho universal? Que é muito usado na Lei 13.146 e na ideia de acessibilidade. Desenho universal é um princípio que é definido como, ele tem como base a criação, a concepção de alguma coisa. Sempre que você vai criar algo, um objeto, um produto, um equipamento, um artefato, uma coisa, um dispositivo, um aplicativo, enfim, um espaço, você deve fazer isso no contexto do desenho universal. Aquele objeto criado, aquele espaço projetado, ele precisa ser usado tanto por pessoa com deficiência quanto por uma pessoa sem deficiência. Se você, arquiteto, engenheiro, criador, conseguiu criar alguma coisa, projetar um espaço, criar um equipamento, criar um objeto que possa ser usado tanto por uma pessoa com deficiência quanto por uma pessoa que não tem deficiência, você atingiu o princípio do desenho universal. O conceito de desenho universal, ele está ligado à concepção. Então, quando você, profissional, cria algo, espaço, objetos, esse espaço, esse objeto, ele precisa ser utilizado tanto para pessoa com deficiência quanto por pessoas sem uma deficiência. Aí foi atingido o objetivo do desenho universal, que é a regra. A partir da Lei 13.146, o desenho universal deve ser adotado como regra nas concepções dos espaços públicos, das criações. Ele deve ser usado como regra. E no caso da impossibilidade, né, aí é possível fazer uma adaptação razoável. Adaptação razoável é outro conceito que está aqui, você vai encontrar no inciso 6. O que é uma adaptação razoável? São adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados, que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os seus direitos e liberdades. Por exemplo, aqui, nesse espaço do curso Sejures, né, é interessante, a gente alugou aqui um andar de um prédio, é um prédio relativamente novo. Pelas regras da lei, um prédio ele tem que ter um banheiro com acessibilidade. O prédio, obrigatoriamente, tem que ter um banheiro de acordo com as normas da acessibilidade, tá? Só que nós aqui, como a gente tem um andar, e assim, a gente tem muito aluno aqui, e a gente pode ter um aluno que necessita, né, de um espaço, de um banheiro nas normas da acessibilidade, a gente resolveu fazer um dos banheiros aqui, são 2 banheiros, feminino e masculino, mas a gente adaptou, né? Adaptou para acessibilidade. Quer dizer, esse andar aqui não tinha um banheiro projetado, um banheiro já previsto para a regra da acessibilidade, porque na verdade o edifício só precisa ter um pela lei, né? E o edifício tem, só que ele fica lá no primeiro andar, no andar térreo, se eu não me engano. E a gente queria um nosso aqui. Só que os nossos banheiros do nosso andar, eles não eram, não seguiam a padronização da acessibilidade. O que a gente fez? A gente fez uma adaptação razoável, ou seja, a gente pegou uma estrutura que já existia, e adaptou ela
no mais próximo possível à regra da acessibilidade. Isto é uma adaptação razoável. Eu acho que assim, esse prédio todo, se fosse seguir o desenho universal, todos os banheiros do prédio, né, já deveriam ser projetados na regra da acessibilidade, né? Mas como no caso, a lei, quando esse prédio foi construído, a lei só exige apenas um banheiro acessível, então foi feito um. Mas assim, se fosse obedecer o desenho universal, todos, né, tinham que ser já respeitando a regra da acessibilidade. Como não tinha no nosso andar, a gente resolveu improvisar. Isso é chamado de adaptação razoável. Quando você usa um ambiente que você já tem, adapta ele e deixa ele acessível. É o que a gente chama de adaptação razoável. Então, quando o desenho universal não foi feito, porque é a regra, mas por algum motivo não foi feito, é possível ser usado a adaptação razoável para atender às condições ali da pessoa com deficiência, tá? Bom, já te dei o conceito de acessibilidade, cai muito em prova. Já te dei o conceito de desenho universal, aparece muito em prova. Já te dei o conceito de barreiras, aparece muito também. O conceito de adaptação razoável, de elemento de urbanização, mobiliário urbano, isso tudo cai muito em prova. Tem um também, aqui no inciso 3, que aparece demais, é tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Então, o que seria, na norma aqui de acessibilidade, no conceito de acessibilidade, o que seria tecnologia assistiva ou ajuda técnica? São todos os produtos, todos os equipamentos, todos os artefatos, dispositivos, recursos, métodos, estratégias, serviços que vão promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, o que seria uma tecnologia assistiva ou uma ajuda técnica? Bom, você pode entender como todo equipamento, todo produto, todo artefato, todo método, toda estratégia que ajuda uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com mobilidade reduzida a exercer aquela funcionalidade que a pessoa não tem ou que tem deficiente. Vamos a um exemplo. Eu não tenho movimento nas minhas pernas, então eu vou fazer uso de uma ajuda técnica, uma cadeira de rodas. Ah, eu sou uma deficiente visual, então eu vou fazer uso de uma bengala, né, que vai me ajudar aqui a andar, né, a verificar os obstáculos. Ah, eu faço uso de um cão guia. Você vê, até aquele cachorrinho, né, que é o guia de uma pessoa com deficiência, ele é considerado uma ajuda técnica ou uma tecnologia assistiva. Muleta, né, que uma pessoa que quebrou o pé vai fazer uso de uma muleta, de uma bengala, é uma tecnologia assistiva. Um aparelho auditivo é uma tecnologia assistiva. Um óculos de grau é uma tecnologia assistiva. Então, como tecnologia assistiva ou ajuda técnica, entenda qualquer artefato, qualquer produto que ajuda a pessoa com deficiência a exercer aquela funcionalidade que ela não tem, substituindo a funcionalidade, ou que tem com deficiência, então vai ajudar. Isso é o chamado tecnologia assistiva ou ajuda técnica, também aparece muito nas provas de concurso. Bem, pessoa com mobilidade reduzida. Eu já te dei o conceito de pessoa com deficiência lá no artigo 2º. Aqui no artigo 3º, inciso 9, nós temos ainda a pessoa com mobilidade reduzida. Quem é ela?
Aquela que tenha, por qualquer motivo, uma dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora, da percepção, incluindo nesse contexto idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Então, assim, como pessoa com mobilidade reduzida, você logo associa uma pessoa que está com dificuldade na locomoção, dificuldade no movimento, provavelmente porque essa pessoa se machucou, né? Ela se machucou, não é um impedimento de longo prazo, tá? Ela vai se recuperar, ela vai recuperar o movimento, né? Quebrei o pé, quebrei a perna, dei mau jeito na coluna, né? Mas assim, vou recuperar. É o exemplo de pessoa com mobilidade reduzida. E nesse conceito também estão incluídos idosos, né? Obesos também, pessoa com criança de colo, gestante, lactante, a mãe que está amamentando, são pessoas consideradas de mobilidade reduzida. É interessante que nesse conceito você não pode confundir com pessoa com deficiência, lembra? Pessoa com deficiência, pessoa que tem impedimento de longo prazo, pode ser de natureza física, tá? E aí você não pode confundir com a pessoa com mobilidade reduzida, porque esta tem um impedimento, pode ser físico, mas não é de longo prazo, é de curto ou médio prazo. Isso se você pensa numa pessoa que está machucada. Agora, tem pessoa com mobilidade reduzida, com dificuldade na movimentação de forma permanente, que ele disse aqui, ele usou a palavra permanente ou temporária. Então ele tem uma dificuldade no movimento de forma permanente, mas ele não é uma pessoa com deficiência. Me dá um exemplo de uma pessoa com mobilidade reduzida que vai ter dificuldade na movimentação e é de forma permanente. Quem seria essa pessoa? O idoso. Porque a pessoa idosa, né, ela vai ter lógico, tirando se é um vovô atleta. Se é um vovô atleta, ele vai super bem. Mas você sabe que com a idade, né, a pessoa passa a ter, uma pessoa idosa, acima de 60 anos, ela passa a ter já uma mobilidade reduzida, né? E é de forma permanente, porque não tem como você voltar a ser novo ou deixar de ser idoso, né? Então é o exemplo de uma pessoa com mobilidade reduzida de forma permanente, porque normalmente ela é de forma temporária, né? Ou seja, a pessoa vai sair da situação que ela está, ela vai recuperar a lesão na perna, ela vai ter o bebê, né, a gestante, ela vai ter o bebê e aí ela vai deixar de ser mobilidade reduzida, principalmente depois da lactação, ela volta à vida normal. Uma pessoa obesa pode vir a emagrecer, agora o idoso nunca deixará de ser idoso, né? Enquanto viver, né? Depois no inciso 10, nós temos residências inclusivas, que aí você não pode confundir com moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, tá? São conceitos bem aproximados, tem que ter cuidado. Bom, vamos para residências inclusivas. Residência inclusiva é um programa do governo vinculado à SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, em que eles constroem residências. Essas residências devem estar localizadas assim dentro do contexto urbano, quer dizer, não pode ser uma residência retirada, ela tem que estar no contexto urbano. Essa residência inclusiva vai receber pessoa com deficiência que
foi abandonada pela família, quer dizer, é uma pessoa que o governo acaba se encarregando do cuidado dela, porque provavelmente a família não a quis mais ou não pôde mais cuidar dessa pessoa com deficiência, ela acaba caindo na mão do governo, vamos dizer assim. Aí o governo tem que tomar conta dessa pessoa com deficiência. O governo então aluga uma casa ou constrói uma casa. Essa casa ela vai então abrigar essas pessoas com deficiência, mas são pessoas dependentes de cuidados por parte do governo, ou seja, o governo tem que colocar ali outras pessoas, cuidadores, assim, que possam tomar conta dessas pessoas com deficiência, tá? Isso é o conceito de residência inclusiva. Eu vou ler para você. Residências inclusivas, unidades de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida. Ela é destinada tanto a jovens quanto a adultos com deficiência em situação de dependência que não dispõem de condições de se autossustentar e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Então é bem isso que eu te expliquei. Essa pessoa com deficiência, ela teve o laço familiar rompido ou está com dificuldades com a família não consegue tomar conta dessa pessoa com deficiência, o governo então absorve essa pessoa, toma conta dela, cria uma residência inclusiva, lá vão morar várias pessoas com deficiência, jovens e adultos, e elas não têm condições de se autossustentar, elas são dependentes do apoio do poder público. Então elas ficarão nesta residência inclusiva. Não pode confundir esse conceito com um outro conceito aqui, também está na lei, também cai muito. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. É uma moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar apoio coletivo individualizado, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Então, qual é a diferença entre a residência inclusiva, que é um programa do governo SUAS, onde vão ficar pessoas com deficiência, que não têm condições de se autossustentar, que são dependentes de cuidados e que estão com laços familiares rompidos, fragilizados. Esse conceito é diferente da moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Esta última é uma moradia adequada para aquela pessoa com deficiência. Ela pode ser uma moradia coletiva ou pode ser uma moradia até individual, mas ela foi adequada de tal forma que aquela pessoa com deficiência, ela vive num grau de autonomia, ou seja, não precisa ninguém tomando conta dela. Ela mesma consegue viver naquele ambiente, naquela moradia que foi todo projetado para a deficiência que ela tem. Então ali ela mora com autonomia, diferente da residência inclusiva, onde tem grau de dependência e o poder público tem que colocar pessoas ali para dar um apoio, como diz ali, psicossocial, ou seja, são pessoas com deficiência que têm uma dependência, aí fica na residência inclusiva. E outras pessoas com deficiência podem ficar numa moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou seja, uma moradia projetada, adequada para a deficiência da pessoa e que então ela tem autonomia, ela consegue viver ali sozinha, cuidar, tomar conta da casa com autonomia. Essa é a diferença entre os dois conceitos, tá? Depois tem atendente pessoal, também é um conceito previsto em lei e designa aquela pessoa, pode ser membro da família ou não,
pode ser remunerada ou não, pode ser contratada, o membro da família pode receber salário ou não, mas o atendente pessoal é a pessoa que cuida de uma pessoa com deficiência, ela cuida, ela ajuda a pessoa com deficiência a exercer as atividades diárias, né? Depois você tem o profissional de apoio escolar, que é um profissional que encontramos na escola. Ela então vai ajudar o estudante com deficiência no ambiente escolar, no processo de alimentação, no processo de locomoção dentro da escola, né? É o famoso profissional de apoio escolar, e também ele pode ajudar nas atividades pedagógicas lá da escola. E temos o acompanhante, que é outro conceito, é o cara que acompanha a pessoa com deficiência quando ela tem que sair de casa, quando ela tem que praticar atos da vida civil. Então, alguém acompanha aquela pessoa com deficiência. Ele é chamado pela lei de acompanhante. Então, cuidado, tem o atendente pessoal, que é a pessoa que cuida da pessoa com deficiência naquelas atividades diárias em casa. Temos o profissional de apoio escolar, que cuida do estudante com deficiência lá no ambiente da escola. E temos o acompanhante, aquele que acompanha no meio externo, então, a pessoa com deficiência, e ele pode ou não ser o atendente pessoal, tá ok? Então esses são os conceitos aqui do artigo 3º. Olha, cai muito em prova. Muita atenção com esses conceitos. Vocês terão muitas questões de prova sobre esse artigo 3º. Esses conceitos realmente são muito explorados. Olha, desenho universal cai muito. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, acessibilidade, moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, residência inclusiva, atendente pessoal, barreiras, os tipos de barreiras, realmente isso cai muito em prova. Adaptações razoáveis, são conceitos assim muito cobrados, tá bem? E eu fico por aqui nesse nosso primeiro bloco, mas com certeza, gente, eu te dei muita questão de prova, tá? O artigo 3º é muito explorado, ele é muito grande, ele tem 14 conceitos. O artigo 2º, pessoa com deficiência, cuidado que lá no artigo 3º tem pessoa com mobilidade reduzida, o próprio artigo 1º, então essa parte inicial, que é o primeiro capítulo do nosso estatuto aqui da pessoa com deficiência, é o capítulo assim mais cobrado em concurso, tá bom? E te vejo no próximo bloco. Com certeza eu vou trazer mais aspectos importantes aqui da nossa lei. Vamos falar sobre discriminação, vamos falar sobre o atendimento prioritário, vamos falar sobre a capacidade civil da pessoa com deficiência, também muito cobrado em concurso, tá bom? Beijão!